Então, os gregos e anos estão queimando seus mortos, é, e também estão comendo, bebendo. Zeus planeja coisas ruins para os dois exércitos e manda trovões no céu, fazendo com que os exércitos se assustem, né? Eles dormem. Canto 8. Por toda a terra espalhava a aurora o seu manto de açafrão, enquanto Zeus, que com o trovão se deleita, reunia os deuses no píncaro mais elevado do Olimpo de muitos cumes. Para os deuses também funciona a noite, o dia. A reunião dos deuses vai acontecer no começo do dia. Ele próprio, Zeus, tomou a palavra e todos os deuses escutaram. Ouvi-me vós, ó deuses todos e deusas todas, para que vos diga o que o coração me impele a dizer. Que não tente feminina deusa alguma, ou deus viril, desobedecer às minhas palavras. Mas aquecei todos vós, para que rapidamente eu faça cumprir estes trabalhos. O Zeus é o mais forte dos deuses, né? Quem eu observar separado dos deuses com intenção de quer aos troianos, quer aos dânaos prestar auxílio, golpeado e de forma ignominiosa regressará ao Olimpo. O Zeus está falando que se ele pegar alguém ajudando troianos ou gregos, né, ele vai ser golpeado e voltará envergonhado, né, para o Olimpo. Ou então agarrarei nele para o lançar no Tártaro sombrio, para muito longe, para o abismo mais fundo sob a terra, onde os portões são de ferro e o chão é de bronze. Tão longe sob o Hades, como sob o céu está a terra. Então, ele vai mandar uma outra opção, né? Ele mandar os deuses para o Tártaro, que é o abismo. Tão abaixo do Hades, né? Bem abaixo do Hades, a distância para onde esse Deus onde esse Deus vai ficar, né? Em comparação com o Hades, abaixo do Hades, é igual à distância do céu e a terra. Sabereis então que sou eu o mais forte de todos os deuses. Experimentai, pois, ó deuses, para que todos saibais. Do céu pendurai uma corrente feita de ouro e agarrai nela, ó deuses todos e deusas todas. Mas não arrastaríeis do céu para a planície terrena. Zeus, o sublime conselheiro, ainda que vos esforçasseis. Zeus está falando o seguinte: para demonstrar a força dele, ele está desafiando os deuses a pendurarem uma corrente no céu, uma corrente de ouro, e eles fiquem na terra, né, puxando a corrente para baixo. Todos os deuses reunidos. Enquanto isso, o Zeus vai puxar o outro lado da corrente, sozinho. Ele está dizendo que os deuses não vão conseguir arrastar do céu para a planície terrena, Zeus. Não vão conseguir arrastar Zeus do céu para baixo.
tamanha a força de Zeus. Porém, no momento em que eu quisesse puxá-la, arrastaria a própria terra e o próprio mar. Olha a força de Zeus. Né? E em seguida ataria a corrente à volta do cume do Olimpo, e todas as coisas ficariam suspensas no espaço. Em tal medida sou superior aos deuses e aos homens. Assim falou, e todos permaneceram em silêncio, espantados com as suas palavras, pois com força se exprimira. Por fim falou entre eles a deusa Atena de olhos esverdeados. Pai de todos nós, mais excelso dos soberanos, nós também sabemos quão intransigente é a tua força. No entanto, temos pena dos lanceiros dos Dânaos, que agora morrerão ao cumprir um funesto destino. Mas desistiremos do combate, tal como tu ordenas. Porém, daremos aos argivos conselhos que os favoreçam, para que não pereçam todos em consequência da tua ira. Com um sorriso lhe falou Zeus, que comanda as nuvens. Anima-te, ó Tritogênia, querida filha. Não é com séria intenção que falo. Pelo contrário, quero ser-te favorável. Zeus protege Atena, né? Que disse que iria não mais ajudar ativamente os gregos, mas apenas dar um conselho para eles. O que tem diferente aqui nesse começo de capítulo é que Zeus está irritado, muito irritado. Não quer que os deuses ajudem mais lado algum da guerra, né? E por que ele se irritou assim? Eu não sei. Assim falando, atrelou ao carro os cavalos de bronze e os cascos, ambos velozes e ambos com longas crinas douradas. E ele próprio se vestiu de ouro e agarrou no chicote de ouro bem forjado e subiu para o carro que era dele e chicoteou-os. Voaram sem constrangimento entre a terra e o céu cheio de astros. Chegou ao Ida, montanha de muitas fontes, mãe de feras, a Gárgaro, onde tem seu recinto e seu perfumado altar. Aí parou os cavalos, o pai dos homens e dos deuses, desatrelou-os do carro e sobre eles derramou denso nevoeiro. Ele próprio se sentou nos cumes, exultante na sua glória, observando a cidade dos troianos e as naus dos aqueus. Depois que os aqueus de longos cabelos tomaram com pressa a refeição nas tendas, levantaram-se para se armarem. Por seu lado, se armaram os troianos na cidade. Eram em menor número, mas ávidos de combater na luta pela necessidade de defender os filhos e as mulheres. Escancararam os portões e para fora se precipitou o exército troiano, tanto infantaria como cavalaria. Levantou-se um fragor desmedido. Quando chegaram ao mesmo local para se enfrentarem uns aos outros, brandiram todos juntos os escudos, as lanças e a fúria de homens de bronze as couraças. E os escudos cravados de adornos embateram uns contra os outros, e surgiu um estrépito tremendo. Então se ouviu o gemido e o grito triunfal dos homens que matavam e eram mortos. A terra ficou alagada de sangue. Enquanto era de manhã e o dia sagrado aumentava, de ambos os lados acertavam as lanças e o povo morria. Mas quando o sol chegou ao meio do firmamento,
Foi então que o pai ergueu a balança de ouro, e nela colocou os 2 fados da morte irreversível para troianos domadores de cavalos e aqueus de bronze e as túnicas, segurando a balança pelo meio. Desceu o dia fatal dos aqueus. Os gregos iam perder. Na terra provedora de dons, ficaram sediados os destinos dos aqueus, sendo o dos troianos elevados até ao vasto céu. Ele está dizendo que na balança, o lado dos aqueus abaixou, mostrando que eles iam perder. Abaixou até encostar na terra. Enquanto o lado dos troianos, subiu até o vasto céu. Bem alto trovejou ele, Zeus, do Ida, e lançou um relâmpago candente para o meio do exército dos aqueus. Admiraram-se eles perante tal visão, e a todos dominou o pálido terror. Zeus tinha falado que para os deuses não mais ajudarem lado algum. Mas ele tirou ele verificou, qual era o destino dos 2 exércitos. O destino é algo maior, algo que não pode ser decidido pelos Zeus, nem pelos deuses. Foi então que nem Idomeneu aguentou ficar do lado dos gregos, nem Agamenon, nem os 2 ajantes ficaram, escudeiros de Ares. Ficou só Nestor de Gerênia, guardião dos aqueus, não porque quisesse, mas porque um cavalo estava ferido, alvejado pelo divino Alexandre, esposo de Helena de lindos cabelos no alto da cabeça, onde as primeiras crinas dos cavalos despontam na testa e onde fica o ponto mais vulnerável. Ele está falando que os guerreiros, não ficaram. Ele vai explicar mais para frente onde eles não ficaram. O único que ficou foi Nestor, o ancião, mas ficou porque o cavalo dele estava ferido, foi ferido pelo Alexandre, Com a dor o cavalo empinara-se, pois a flecha lhe entrava no cérebro. Lançou a confusão entre carros e cavalos, à medida que se rebolava em volta do bronze. Mas quando o ancião saltava para cortar os tirantes com a espada, vieram os cavalos velozes de Heitor por entre a multidão, transportando um auriga audaz, o próprio Heitor. E quando teria o ancião perdido a vida, e agora teria o ancião perdido a vida se logo o não tivesse visto Diomedes, excelente em auxílio. Com um grito terrível, assim incitou Ulisses. Falando que o Nestor tentava soltar os cavalos da biga, ficando exposto ao Heitor. Mas o Nestor foi ajudado por Diomedes, e Ulisses gritou: filho de Laertes, criado por Zeus. O Diomedes gritou para Ulisses, Ulisses de mil ardis, para onde foges? Ele está falando do Ulisses e outros que estavam fugindo, virando costas para um covarde na turba, como um covarde na turba, que não te atinja enquanto foges uma lança nas costas. Fica aqui agora para afastarmos do ancião o homem selvagem. Assim falou, mas não lhe deu ouvidos o sofredor e divino Ulisses, mas apressou-se para junto das côncavas naus dos aqueus. Apesar de só, o Tidida juntou-se aos combatentes dianteiros e postou-se à frente dos cavalos do ancião, filho de Neleu. Falando-lhe, proferiu palavras aladas. Ancião, na verdade, são jovens lanceiros
que te acossam. Sentes a força deslaçada e oprime-te a difícil velhice, além de que débil é o teu escudeiro e lentos os teus cavalos. Mas sobe tu para o meu carro, para que vejas como são os cavalos de Troia, que pela planície sabem correr com rapidez, seja em perseguição ou em debandada. Tirei-os com os geminadores de debandadas a tempo a Enéas. O Diomedes, que está ajudando Nestor, está dizendo que os cavalos que ele está usando, ele tomou de Enéas. Cavalos de uma raça superior. Que os escudeiros tratem dos teus cavalos, mas estes dois conduziremos contra os troianos domadores de cavalos, para que Heitor fique a saber se a minha lança desvaria nas mãos. Diomedes está falando também que, enquanto os outros do exército grego fogem, ele e Nestor vão avançar. Assim falou, e não lhe desobedeceu Nestor de Gerênia, o cavaleiro. Das éguas de Nestor trataram em seguida 2 escudeiros valentes, Estênelo e o amavioso Eurimedonte. Quanto aos outros 2, subiram para o carro de Diomedes. Nestor tomou nas mãos as rédeas resplandecentes e chicoteou os cavalos. Depressa chegaram perto de Heitor. A quem Tidida, o Diomedes, alvejou enquanto acometia direto. Não o atingiu, mas ao escudeiro que segurava as rédeas, Eniopeu, filho do soberbo Tebeu, atingiu no peito, junto ao mamilo, enquanto segurava as rédeas. Diomedes atirou contra Heitor, acertando do condutor dos cavalos dele, Eniopeu. Tombou do carro e desviaram-se os cavalos de patas velozes. Ali se deslaçou a força e a vida. De Heitor se apoderou uma dor terrível pelo auriga. Auriga é o condutor de cavalos, né, da biga. Porém deixou-o ali jazente, embora sofresse pelo companheiro. E pôs-se a procurar um auriga audaz. Não foi por muito tempo que os cavalos ficaram sem condutor, pois logo encontrou o filho de Ífito, o audaz Arqueptólemo, que fez montar para trás dos cavalos de patas velozes, dando-lhe as rédeas para as mãos. Então teria sido a desgraça, teriam acometido coisas irremediáveis, e na cidade de Ílion teriam sido encurralados como ovelhas, se rápido não tivesse se apercebido o Pai dos homens e dos deuses. Trovejando de modo terrível, lançou um branco relâmpago e fê-lo cair por terra à frente dos cavalos de Diomedes. Está dizendo que o condutor dos cavalos do Heitor foi atingido por Diomedes. Heitor trocou o condutor. Diomedes teria tido uma vantagem. Se Zeus não tivesse percebido isso, ele não tivesse mandado um relâmpago que caiu na frente dos cavalos do Diomedes. Levantou-se uma labareda terrível de enxofre ardente, e os cavalos, aterrorizados, prostraram-se sob o carro. Das mãos de Nestor fugiram as rédeas purpúreas, e com temor no coração, assim disse a Diomedes: Tidida, vira em fuga os teus cavalos de casco não fendido. Não percebes que a vitória de Zeus não segue no teu encalço? Hoje é aquele homem, apontou para o Heitor, que Zeus Crônida outorga a glória. No futuro,
outorgá-la-á de novo a nós, se ele assim entender. Nenhum homem poderia frustrar o pensamento de Zeus, por mais forte que fosse, pois ele é ainda mais poderoso. Palavras do ancião que entende que não se deve contrariar os deuses. Aí ele deu resposta a Diomedes, excelente auxílio. Todas essas coisas, ó ancião, disseste na medida certa. Mas esta dor amarga se apoderou do meu coração, pois um dia dirá Heitor no meio dos troianos. O Tidida, Diomedes, por mim afugentado, voltou para as naus. Assim se ufanará, e que nesse dia a ampla terra abra um abismo iante à minha frente. Diomedes está dizendo, diante para o Nestor que disse para eles fugirem, não fugirem, mas cumprirem a vontade do Deus, que não faz para que Heitor não se vanglorie no futuro. Respondendo-lhe assim, então falou Nestor de Gerênio, o cavaleiro. Ai de mim, ó filho do fogoso Tideu, o que foste tu dizer? Ainda que Heitor te chame covarde e debilitado, não lhe darão ouvidos troianos nem Dardânias, nem as esposas dos magnânimos troianos portadores de escudos. Elas a quem no pó atiraste seus vigorosos companheiros de leito. Está dizendo que se Heitor contar vantagem, ninguém vai ouvir, pois Diomedes atirou no pó, matou esposos das mulheres, que seriam aquelas que poderiam rir dele. Assim falando, virou em fuga os cavalos de casco não fendido. De novo, por entre a turba, os troianos e Heitor, com gritaria sobrenatural, entornavam sobre eles lanças carregadas de gemidos. Contra Diomedes, gritou então o alto Heitor do elmo faiscante. Tidida, a preço te concediam os dânaos de rápidos poldros, com lugar de honra, carnes e taças repletas até cima. Mas agora te vilipendiarão, afinal sempre foste uma mulher. Foge lá, menina medrosa. Não será por hesitação minha que escalarás as nossas muralhas, nem levarás nas naus as nossas mulheres. Antes disso terei tratado do teu destino. Então está dizendo, foge mesmo, medrosinha. Não vai ser por hesitação dele, Heitor, que Diomedes vai se dar bem. Assim falou, e o Tidida ficou dividido sobre o que fazer. Se haveria de virar os cavalos e combatê-lo frente a frente. 3 vezes hesitou no espírito e no coração. E 3 vezes, doída, trovejou Zeus, o conselheiro, dando aos troianos sinal da vitória alteradora da batalha. Aos troianos bradou Heitor, vociferando bem alto. Troianos e lícios e dárdanos, prestos combatentes. Sede homens, amigos, e lembrai-vos da bravura animosa. Reconheço que zeloso me concedeu o Crônida vitória e grande glória, porém aos dânaos sofrimento. Tolos que congeminaram erguer estas muralhas fracas e inúteis, não serão elas a suster a minha força, e facilmente sobre a vala escavada saltarão os nossos cavalos. Mas quando me encontrar perto das côncavas naus, que a lembrança do fogo ardente não esteja ausente,
para que pelo fogo eu queime as naus e junto às naus chacine os próprios argivos a serem apontados pelo fogo. O Heitor está dizendo que as valas e barreiras que os gregos construíram para impedir o avanço do exército troiano sobre as embarcações não vão funcionar. E que ao chegarem nas naus, nas embarcações dos gregos, os troianos vão tacar fogo. Assim falando, gritou para os cavalos e disse: Xanto e tu, ó Podargo, e Éton, e Lampo divino, agora retribuí-me a alimentação, que a abundância Andrômaca, filha do magnânimo Ésion, vos pôs à frente, dando-vos trigo de sabor a mel, e misturando-lhe vinho para beberdes, quando lhe aprovesse. Mais do que a mim, que declaro ser vigoroso esposo dela. Agora lançai-vos e apressai-vos, para que tiremos o escudo a Nestor, cuja fama chega ao céu por ser todo feito de ouro, tanto as barras como o escudo em si, e que tiremos ainda dos ombros de Diomedes, domador de cavalos, a couraça trabalhada, que Hefesto fabricou com seu esforço. Se tomarmos esses dois objetos, eu sentiria a esperança que ainda esta noite fazer embarcar os aqueus nas naus velozes. Assim falou o Heitor, ufano. Irritou-se a excelsa Hera, que protegia os gregos, agitando-se no trono. O grande Olimpo tremeu. A Hera se irritou e Zeus tremeu. E assim falou ela ao poderoso deus Poseidon: Que coisa terrível, sacudidor da terra de vasto poder! Não te comove o coração pelos Dânaos a morrer? Mas para ti trazem eles oferendas a Hélice e a Egas, muitas e graciosas. E tu próprio lhes desejaste a vitória. Pois se todos nós, que somos adjuvantes dos Dânaos, quiséssemos repelir os troianos e afastar Zeus, que vê ao longe, naquele local ele ficaria sentado, vexado e sozinho no Ida. Hera está dizendo para o Poseidon que ele não fica comovido com o avanço do Heitor sobre os gregos. E ela lembra que os gregos levam a Hélice e a Egas oferendas para ele. Molestado, lhe disse então o poderoso sacudidor da terra: Era de fala inefável. Que palavra foste tu dizer? Eu é que não quereria que nós, os outros, lutássemos contra Zeus Crônida, pois ele é de longe o mais forte. Por que ele disse isso? Porque a Hera falou que se os deuses quiserem repelir os troianos, Zeus ficaria de longe vendo. Por isso que o Poseidon falou que ele jamais iria defender gregos ou troianos contrariando Zeus. Assim falaram entre si, dizendo essas coisas. De Aqueus se enchia o espaço
das naus à vala da muralha, tanto de carros como de homens portadores de escudo, encurralados. Ele falou que o espaço entre as naus e a vala que eles construíram, esse espaço estava cheio, se encheu dos aqueus. Estavam encurralados. Encurralaram-os o igual do célere Ares, Heitor Priâmida. Priâmida porque é filho de Príamo. Quando Zeus lhe outorgou a glória. E agora teria queimado com fogo ardente as naus niveladas, se no espírito de Agamenon não tivesse colocado a excelsa Hera a iniciativa de se mexer e de rapidamente incitar os aqueus. Falou que Heitor estava avançando, encurralando os gregos nas naus, e que ele conseguiria tacar fogo, né, nessas embarcações se a Hera não tivesse colocado incitado o espírito do Agamenon para que ele incitasse os aqueus. Caminhou ao longo das tendas e das naus dos aqueus, o Agamenon, segurando na mão firme uma grande capa purpúrea. Postou-se junto da escura nau de grande quilha de Ulisses, que estava no meio, pelo que seria ouvido de ambos os lados, desde as tendas de Ájax, filho de Telamon, até as de Aquiles. Eles que nos extremos colocaram as naus niveladas, confiados na coragem e na força das mãos. Com um grito penetrante, assim falou aos Dânaos. O Agamenon vai falar: vergonha, argivos, reles vilezas, belos só de aspecto. Para onde foram as jactâncias, quando dizíamos ser os melhores, as quais outrora proferistes em lemos presunçosamente, ao comer desabundantes carnes de bois de chifres direitos, ao beberdes taças repletas de vinho. Agamenon pergunta que os gregos se jactavam de serem os melhores enquanto comiam e bebiam. Cada um defrontaria na guerra 100 troianos, ou até 200. Aquelas vantagens, né? Que a pessoa que está comendo e bebendo fartamente conta. Pois agora nem sois dignos de Heitor, que depressa queimará as naus com fogo ardente. Zeus Pai, já há alguém dentre os reis soberbos, com tal desvario, cegaste e o privaste da glória máxima? E o Agamenon perguntou se alguma vez Zeus já cegou, já pôs louco, né, algum rei. No entanto, afirmo nunca ter passado belo altar teu na minha nau de muitos bancos no caminho para cá, mas em todos queimei a gordura e as coxas de bois, desejoso de arrasar Troia de belas muralhas. Agamenon diz que nunca deixou de fazer um sacrifício para Zeus, né? Nunca ter passado o belo altar teu na minha nau, de muitos bancos no caminho para cá, mas em todos queimei. Tá. Mas agora, ó Zeus, concede-me ao menos este favor. Ao menos permite que nós fujamos e escapemos, e não deixeis que os aqueus sejam subjugados pelos troianos. Nossa, o Agamenon está pedindo para Zeus que Zeus deixe eles fugirem. Assim falou. E o pai
compadeceu-se, pai com P maiúsculo, né? Zeus. Compadeceu-se dele que chorava, garantindo que seu povo se salvaria e não pereceria. Então acabou que Zeus, que foi o mesmo que quis que os gregos fossem... Não quis, né? O Zeus viu isso na balança do destino. Que os gregos se perderiam, mas ele se compadeceu da vida deles, né? Logo enviou uma águia, mais seguro dos alados portentos, segurando, então quer dizer, uma águia, mais seguro dos alados portentos, quer dizer, um sinal divino muito confiável, segurando nas garras um gamo, cria de uma rápida corça, um mamífero, né, seguro pela garra da águia que apareceu. Deixou cair o gamo junto do belo altar de Zeus, onde os aqueus costumavam sacrificar a Zeus, senhor de todos os portentos. Quando eles viram que da parte de Zeus viera a ave, mais se lançaram contra os troianos, lembrados da peleja. Esse sinal reanimou os aqueus. Então nenhum dos dianteiros, dos dánaos, por muitos que fossem, se ufanou de conduzir os velozes cavalos à frente do Tidida, do Diomedes, com a intenção de os levar por cima da vala para lutar frente a frente. Então falou que no avanço dos gregos, nenhum dos que estavam à frente os que estavam à frente, né, se ufanaram. Se ufanaram, ou seja, tiveram a ousadia de irem à frente do Diomedes, que naquele momento era o melhor. Eles avançavam, mas não de qualquer jeito, né? Estavam atrás do Diomedes. E Diomedes foi o primeiro a matar um homem armado dos troianos. Quer dizer, que os gregos avançam, mas sem presunção, né? Porque estavam atrás do Diomedes. O Diomedes matou Agelau, filho de Frádimo, que virara os cavalos para fugir. Enquanto se voltava nas costas, entre os membros, lhe fixou o Tidida, Diomedes, a lança, que lhe trespassou o peito. Tombou do carro, e sobre ele ressoaram as armas. Depois dele vieram os Atridas, Agamenon e Menelau, e depois dele os dois Ajantes, que é os dois Ájax, vestidos de bravura animosa, e depois deles Idomeneu e o camarada de Idomeneu, Meríones, igual de Eneálio, matador de homens. E depois deles Eurípilo, glorioso filho de Evémon. E como nono chegou Teucro, retesando o arco que fletia para trás. Posicionou-se debaixo do escudo de Ájax Telamônio, e Ájax moveu o escudo por cima dele. O herói aguardava até que com o disparo atingisse alguém na multidão. Tombava então esse homem e perdia a vida, ao que Teucro de novo recuava como a criança para junto da mãe. Nesse caso, para junto de Ájax, que o cobria com o escudo luzente. Aqui está falando de uma estratégia de luta. Ájax e Teucro. Ájax protegia o Teucro, né, com o grande escudo, Ájax Telamônio, e Teucro, ora volta e meia, ia para frente e jogava uma lança, né? Depois voltava para proteção. Qual dos troianos matou primeiro o irrepreensível Teucro? Primeiro Orcíloco, depois Órmeno e Ofelestes. E Detor, e Crômio, e Licofonte, igual dos deuses, e Amapaon, filho de Poliémon e Melanipo. A todos, uns a seguir aos outros, fez tombar na terra provedora de dons.
Ao vê-lo, se regozijou Agamenon, soberano dos homens, pois dizimava as falanges dos troianos com um arco possante. Postou-se junto dele e assim lhe dirigiu a palavra. Teucro, cabeça amada, filho de Telamon. Então, filho de Telamon, como Ajax Telamônio. Então ele é irmão do Ajax. De um dos Ajax, né? O Ajax que é filho do Telamon. Filho de Telamon, rei do povo. Continua a disparar assim, a ver se te tornas a luz para os danos e para teu pai, Telamon, que te criou desde pequeno. Embora fosses filho ilegítimo, te acarinhou em tua casa. A teu pai, agora tão longe, empurra para a glória. Eu te direi como tudo isso irá se cumprir. Se Zeus, detentor da égide, e Atena me concederem arrasar a cidade bem construída de Ilion, primeiro na tua mão, depois na minha, porém um dom, ou uma trípode, ou uma parelha de cavalos com carro, ou então uma mulher que contigo dormirá na cama. O Agamenon está oferecendo para ele uma recompensa, né, pelo bom desempenho, caso Zeus permita que ele invada a Troia. E engraçado que o Agamenon fala, né, se Zeus concederem a ele, né, a Agamenon, a vitória para Agamenon, ele considera como sendo dele, e o exército é um ajudante. Respondendo-lhe assim, falou Teucro irrepreensível: Atrida gloriosíssimo, por que me incitas a mim, que já estou motivado? Pois é, né? Pois não desisto enquanto tiver força. Mas desde que os forçamos em direção a Ilion, tenho estado atento, e com o arco tenho abatido homens. Já disparei 8 flechas de compridas barbas, e todas se fixaram na carne de mancebos rápidos no combate. Só neste cão raivoso é que não há meio de acertar. Que cão raivoso? Heitor. Assim falando, da corda disparou outra seta contra Heitor. O coração incitara-o a atingi-lo, todavia não acertou nele, mas no irrepreensível Gorgition, filho valente de Primo, outro filho de Primo. Foi no peito que lhe acertou com a seta. Ele é quem dera à luz uma mãe de Exime, a bela Castianeira, no corpo igual às deusas. Inclinou a cabeça como a papoula a qual no jardim pesam as sementes e as chuvas da primavera. Assim inclinou a cabeça, pesada devido ao elmo, o homem que morreu. Porém, Teucro disparou da corda outra seta contra Heitor. O coração incitara-o a atingi-lo. Todavia não acertou nele, pois Apolo desviou a seta. Acertou em Arqueptólemo, audaz auriga de Heitor, ou aquele que conduzia a charrete do Heitor, que ao lançar-se na liça foi atingido junto ao mamilo. Tombou do carro e desviaram-se os cavalos velozes. E foi aí que se lhe deslaçaram a alma e a força. De Heitor se apoderou uma dor terrível pelo auriga, mas deixou-o jazente, embora sofresse pelo amigo, e ordenou a Cebriones, seu irmão que estava ali perto, que tomasse as rédeas dos corcéis. Ele ouviu e não desobedeceu. Heitor saltou para o chão do carro resplandecente e emitiu um grito medonho, agarrando com a mão numa rocha. Foi direto contra Teucro, pois o coração o impelia a feri-lo. Ora, Teucro tirara da aljava uma certa amarga e colocava-a na corda.
Enquanto a esticava, Heitor do elmo faiscante a atingiu junto do ombro, onde a clavícula separa o pescoço e o peito, local extremamente vulnerável. Foi aí que Heitor o atingiu, ávido, com a pedra lacerante, e partiu-lhe a corda do arco. Teucro, né, que atingiu muito alguns troianos, para tentar conter o avanço deles, tentar impedir que eles os impressassem contra as naus, né? Foi atingido por Heitor. A mão junto ao pulso perdeu a sensibilidade. Tombou de joelhos e o arco caiu-lhe da mão. Porém, Ájax não descurou o irmão que tombara. Foi a correr e pôs-se de plantão, cobrindo-o com o escudo. Em seguida se agacharam 2 fiéis companheiros, Mecisteu, filho de Équio, e o divino Alastor. Para as côncavas naus o levaram, gemendo profundamente. De novo, nos troianos, o Olimpo incitou a coragem, e eles empurraram os aqueus para a vala profunda. Vala que foi construída pelos aqueus, né, para se protegerem dos troianos. Entre os dianteiros ia Heitor, exultante na sua força. Tal como o galgo, o cachorro galgo, que na perseguição com patas velozes ao javali ou ao leão toca por trás, no flanco ou nas nádegas, e está atento ao momento em que a presa se desvia. Assim Heitor pressionava os aqueus de longos cabelos, matando quem ficava para trás. Eles fugiam, desbaratados. Mas quando através das estacas e da vala passaram em fuga, sendo muitos deles subjugados às mãos dos troianos, pararam e permaneceram juntos das naus, chamando uns pelos outros. E a todos os deuses levantaram as mãos, e cada um rezou com fervor. Heitor desviava para cá e além seus cavalos de belas crinas, com olhos semelhantes a Górgona, a Medusa, né? Ou a Ares, flagelo dos mortais. Olhos como os de Górgona, né? Olhos terríveis. Ao vê-los, se compadeceu a deusa Hera de alvos braços, e logo dirigiu a Atena palavras aladas. Ah, filha de Zeus, detentor da égide, será que nós duas, pelos dânaos que morrem, não sentimos pena uma última vez? Morrem, preenchendo a medida do destino maligno, por causa da investida de um só homem, louco, insuportável, Heitor Priâmida, que na verdade causou tantas desgraças. A ela deu resposta a deusa Atena de olhos esverdeados. Provera que ele perdesse a força e o ânimo, destruído pelas mãos dos argivos na sua terra pátria. Mas o meu pai está desvairado com maus pensamentos, impiedoso, sempre nefasto, frustrador das minhas vontades. Nem se lembra de certas coisas, como a miúde seu filho eu salvei, agastado pelos trabalhos impostos por Euristeu. Ela está falando do Hércules, né?
Então, gente, a Atena está falando de uma ocasião em que ela ajudou Hércules a sair do Tártaro, depois, ele tendo pego o Cérbero, né? Cumprindo o último trabalho que o Euriston, né, demandou dele. A história do Hércules, eu vou contar assim brevemente, é o seguinte: em Micenas, o rei Electrião entrou em conflito, ele teve gado roubado e teve filhos mortos, né? Pelas mãos dos Táfios, duas pessoas, Táfios e Telebeus. E ele armou um exército para ir guerrear contra eles, por causa da morte dos filhos, né? E também por causa do roubo do gado. E deixou no lugar dele, governando Micenas, o Anfitrião. O Anfitrião estava exercendo esse governo até que ele recebeu um aviso dizendo: olha, o gado está num lugar chamado Élida, mas para você tê-lo de volta você tem que pagar um resgate. O anfitrião pagou um resgate, né, pelo gado, e mandou uma carta um aviso, né, pro Electrião, dizendo: olha, o gado já está aqui comigo, tá? Eu paguei o resgate, mandaram ele de volta. O Electrião terminou o combate dele, vingando a morte dos filhos, e voltou para Micenas. Chegando lá, o anfitrião, que tinha pago pelo resgate do gado, disse: olha, eu paguei tanto pelo seu gado, me dá de volta, né? Porque o gado foi devolvido, né? O Electrião não aceitou. Como é que pode? Eles roubam o gado, né? E depois vendem pra gente? Não. Olha, você fez merda, anfitrião, não vou te devolver o dinheiro, não. Acontece que isso deixou o anfitrião puto. Aí ele pegou uma clava, que é um porrete, né? E jogou no chifre de um dos bois. O chifre a clava bateu no chifre do boi, ricocheteou e acertou o Electrião, matando ele. Aí o tio do Electrião mandou o anfitrião embora dali, mandou ele para Tebas, né? E ele foi para Tebas com a Alquimena, a sobrinha do Electrião. Os Alquimena, sobrinha do Electrião, a intenção do anfitrião era casar com Alquimena, mas a Alquimena disse: olha, na verdade eu falei errado, né? A Alquimena era filha do Electrião morto, né? Era pretendente do anfitrião. Mas a Alquimena não queria se casar com ele enquanto ele não vingasse a morte dos irmãos dela, não terminasse a batalha, né? Contra os Táfias e os Telebeus. O anfitrião então arrumou um exército e foi combatê-los. Saiu de Tebas e foi combatê-los. Alquimena ficou esperando o anfitrião voltar e vingar a morte dos irmãos dela e eles poderem se casar. Zeus se interessou, achou a Alquimena linda. Ele também tinha um plano de fazer um filho que fosse o último filho que ele ia fazer com uma mortal. E aí ele se fez passar pelo anfitrião no período em que ele estava fora, na guerra. Se fez passar pelo anfitrião e voltou. E foi para Tebas encontrar Alquimena e disse: olha, matei
aqueles que mataram seus irmãos, vinguei a morte deles. Agora a gente pode ficar junto. Aí eles passaram 3 noites juntos, fazendo amor. Zeus pediu ajuda para o deus Sono lançar um sono, né, em toda a população. Todos dormiram por 3 noites. E também para o deus Sol, ele pediu para que ele não aparecesse, né, e para que a hora também não passasse. E aí eles pôde ficar 3 noites com Alquimena. Depois dessas 3 noites, todo mundo acordou e para Alquimena acabou a noite. Para ela parecia que tinha passado apenas uma noite só. Tamanho era o torpor daqueles que estavam dormindo e da Alquimena junto com Zeus, né? Aquele momento que a fez perder a noção do tempo. E aí Zeus foi embora. No dia seguinte, Anfitrião volta para casa dizendo para Alquimena: voltei e vinguei os seus irmãos mortos. Alquimena, mas você já falou isso. Você passa a noite inteira me falando isso e a gente fazendo amor. Aí o Anfitrião, como assim? Só estou voltando agora? Isso ele pensou. Aí ele achou isso muito estranho, né? E foi perguntar pro Tiresias, que era um vidente, que ele disse: olha, Zeus andou visitando a sua casa. O Anfitrião: então eu também não vou encostar mais na Alquimena, porque ele não queria arrumar problema com Zeus, né? Já que Zeus tinha gostado dela, é ruim que eu vou mexer com ela, né? Aí tá. 9 meses depois, estava perto do nascimento do filho da Alquimena. Zeus estava muito alegre no Olimpo, dizendo que o filho dele ia ser um rei, né? A Hera, que tinha sido traída, ela não estava gostando nada disso. Ela fez Zeus prometer o seguinte: se nascesse antes da meia-noite um filho se nascesse uma criança antes da meia-noite, ela seria o rei. Não seria o Hércules, o filho do Zeus. Zeus concordou. Se uma criança nascesse antes do Hércules nascer, essa criança seria o rei. Não seria o Hércules. Zeus, a contragosto, né, jurou que concederia isso. Aí a Hera se pôs então a agir, né? Ela ia para Micenas acelerar o parto de uma mulher que estava tendo um filho ali, e ia para Tebas para atrasar o parto da Alquimena, ou do Hércules. Então ela ia se desdobrando entre os 2 lugares. Ia para Micenas para acelerar o parto de uma criança, para que nascesse antes do Hércules, para que fosse o rei de Micenas, e ia para Tebas atrasando o parto da Alquimena. E assim foi. Hércules nasceu atrasado e nasceu com um irmão gêmeo, né? Hércules tinha um irmão gêmeo. Já não Zeus perdeu a aposta, né, para Hera. O Hércules nasceu depois do garoto que seria o rei de Micenas, mas Zeus disse assim: olha, tudo bem, não vai ser rei, mas concorde comigo. Eu tenho um desejo para esse garoto. Ele vai ser imortal. O destino dele é esse. Depois que ele cumprir 12 trabalhos pro Euriston. Ela concordou.
Aí estava a Alquimena com Hércules. A Alquimena, com medo da raiva que a Hera tinha do Hércules, ela abandonou o filho, né, fora de Tebas. A Atena armou o seguinte: eu vou passear com Hera nesse momento, né, pelos portões de Tebas. E aí ela passeou com Atena passeou com Hera, né, por fora dos portões de Atenas, e achou um garoto grande, né, bonito, recém-nascido, porém, ali, jogado no chão. A Atena falou: olha, esse menino está precisando, abandonado, está precisando de alimentação. Vai, Hera, você tem leite, ajuda ele. A Hera, assim, sem pensar direito, né, pegou o garoto, pôs no peito. O garoto era forte, né? Ele mamou com vontade, deu aquele chupão no peito da Hera, que, assustada, largou ele no chão. E o peito dela soltou um leite que virou a Via Láctea. Diz o mito, né? E esse leite já foi o suficiente para fazer do Hércules imortal. Lógico que isso seria concedido a ele, mas era como se fosse aquilo que traçou o destino dele, que era o que Zeus queria, né? A Atena, ela age muito para cumprir a vontade de Zeus. Zeus tem aquela vontade que aconteça algo sobre os homens, e a Atena ajuda fazendo aquilo acontecer, né? Aí o garoto, a Atena pegou o garoto, a Hércules, bebezinho, e levou de volta para Alquimena, que resolveu cuidar dele. O garoto foi crescendo. Quando chegou aos 8 anos de idade, estava ele e o irmão dormindo em cima de um escudo, coberto com uma pele de cordeiro, né? Tudo escuro. Aí, de repente, a Hera, que não gostava do Hércules, né? Repito, mandou 2 serpentes para matá-lo. 2 serpentes azuis. De madrugada, assim, no escuro, elas chegaram. O irmão do Hércules viu aquelas serpentes e começou a chorar, né? E aí isso alarmou os pais. Alarmou a Alquimena, alarmou o anfitrião, que foi empurrado pela esposa. Vai lá ver o que aconteceu com o menino. Aí ele se vestiu rapidinho, pegou uma arma e foi pro quarto dos meninos. Quando viu, estava o Hércules com cada cobra, assim, serpente numa mão, assim, esganadas. Ele não tinha 8 anos, né? E aí ele foi aprendendo a manusear o arco e flecha, a conduzir charrete, a andar de cavalo, aprendendo esgrima, né? E essas coisas de guerreiro, né? Estratégia militar. Anos depois, em Tebas, estava acontecendo um festival para o deus Poseidon. Meneceu, o rei de Tebas era o Creonte, né? E o pai dele era o Meneceu. O Meneceu estava num momento, não sei, de euforia, e jogou uma pedra no estrangeiro, no rei de uma outra cidade, chamado Clímeno. Jogou uma pedra nele, matando ele. Os concidadãos, né, os súditos desse Clímeno resolveram cobrar, né, logicamente, a morte do rei deles, né? E obrigou os tebanos a pagarem uma taxa todo mês,
como se fosse uma indenização pela morte do rei deles, Clímeno, né? E os arautos, os mensageiros, iam lá em Tebas buscar todo mês essa indenização. Aí um dia eles encontraram o Hércules, né? E Hércules falou assim: o que vocês vêm fazer aqui? Eles falaram assim: a gente veio cobrar a taxa, mas o certo seria a gente cortar os narizes, cortar as orelhas e cortar as mãos de todos vocês, tebanos, por terem matado Clímeno. Aí o Hércules, o Hércules fez isso com esses arautos então. Cortou os narizes, as orelhas e as mãos deles. E também de todo o exército, né, que acompanhava eles. Isso fez com que ele tivesse uma grande fama. Uma grande fama. E aí Creonte falou: olha, deu a sobrinha dele, Creonte, Mégara, para casar com Hércules, né? E Hércules estava muito famoso, tinha livrado os tebanos de terem que pagar a indenização, né? E foi um guerreiro capaz de grandes feitos, né? A Hera não gostou de nada da fama do Hércules e lançou uma loucura nele, fez ele ficar louco temporariamente. Ele fez ele matar os 6 filhos dele e os 2 filhos do irmão dele, os 2 sobrinhos dele. Momento de loucura. Quando esse momento passou, o Hércules viu o que ele tinha feito, ele se trancou no quarto escuro, desesperado, não quis falar com ninguém. Ficou ali um bom tempo sem falar com ninguém. Quando saiu dali, ele foi pro oráculo consultar a pitonisa, né? O que ele deveria fazer com a vida dele? Ela disse: olha, você vai para Tirinto, para a cidade de Tirinto. O rei de Tirinto é o Euriston. Você vai viver lá por 12 anos, isolado. E você vai fazer tudo que o Euriston te mandar fazer. Hércules, muito contrariado por servir um homem, né, fazer trabalho para um homem que era pior do que ele, porque o Hércules era muito capaz, né, era um homem excelente em várias coisas, e isso fazia com que ele tivesse um orgulho de si mesmo. Ele não ia querer servir para um homem pior do que ele, né? Mas ele sabia que ele tinha que passar por esse período por esses 12 anos, como se fosse para se purificar do mal que ele tinha feito, né? A Hera fez ele passar por isso, pela traição dos Zeus, né? Que fez com que ele fosse concebido. Aí Hércules foi para Tirinto e o Euristeu lançou 12 trabalhos para ele. Os famosos, né, 12 trabalhos de Hércules. Primeiro, ele deveria matar o leão de Nemeia, que era um leão praticamente invulnerável, aliás, invulnerável a qualquer arma. Hércules conseguiu matá-lo sufocando, né? Outro trabalho foi matar a Hidra de Lerna, um monstro terrível, que ao ter uma cabeça cortada, um monstro com corpo de cabra e várias cabeças de cobra, que quando uma cabeça era cortada, nasciam 3 no lugar. Hércules foi cauterizando as feridas para que não nascessem novas cabeças. Assim ele conseguiu derrotar o monstro, né? O outro trabalho dele, o terceiro, foi capturar uma corça, a corça de Serínia, né? Capturar uma corça. O quarto trabalho era capturar sem matar um javali de Erimanto, que causava muita destruição em plantações. O quinto trabalho foi limpar um estábulo
de Algias, um estábulo que nunca... Algias tinha um grande... Tinha muitos animais que eram dele, né? E ele nunca tinha limpado o estábulo. E a forma como Hércules limpa, sem se sujar, foi desviando o curso de um rio para que ele passasse pelo estábulo, levando a sujeira embora, né? O Hércules era um homem muito forte, mais alto do que qualquer outro homem, mais forte que qualquer outro homem, com estrategista perfeito, amplo domínio de habilidades guerreiras, né? O sexto trabalho para ele fazer era matar aves que comiam homens, aves de estínfalo. Eram aves, grandes aves, como se fossem grous, com bicos de bronze, que elas perfuravam o peito de homens, né? Era um grande terror. Hércules conseguiu matar essas aves e conseguiu capturar um touro de Creta, sem matar, e também capturar, como oitavo trabalho, as éguas de Diomedes, famosas éguas de Diomedes. E pegar, como nono trabalho, o cinturão de Hipólita. Hipólita é uma rainha das Amazonas, um povo de guerreiras, mulheres, que não, sobre as quais com quem nenhum homem vivia. E a Hipólita, que era a rainha delas, teve o cinturão tomado pelo Hércules, né? O décimo trabalho era a captura dos bois do gigante Gerião, né? E Hércules vai levar esses bois por um grande, né, uma grande distância. O 11º trabalho é pegar pomos, frutos da árvore de Hera. A Hera tinha uma árvore com frutos, né? E o trabalho e esses frutos eram guardados pelas Hespérides. Só que as Hespérides não estavam guardando bem esses frutos, e a Hera colocou uma grande serpente para guardar, né? E essa serpente se enrolou na árvore, mas o Hércules conseguiu matar a serpente e pegar pomos dessa árvore. Então olha só, né? O penúltimo trabalho era justamente contra a deusa que o odiava, né? E o último trabalho implicava que ele fosse no Tártaro, algo muito abaixo do Hades. Então uma descida ao inferno, né? Olha o que o Hércules foi obrigado a fazer nesses 12 trabalhos. Provas físicas, matando animais terríveis, e que também exigiam habilidade, estratégia dele, habilidade de pegar animais, habilidade de dominar as Amazonas, dominar, né, seres humanos, e também de pegar o fruto da própria deusa, os frutos da própria deusa, e ir e voltar do inferno. Ele foi até o Tártaro com a ajuda de Atena e Hermes. Durante esses trabalhos todos, Atena foi uma deusa que o ajudou muito. Quando ele se sentia fraco, ela repunha a força dele, né? E Hércules desceu para o Tártaro com a missão de pegar o Cérbero, o cão de 3 cabeças, né? Um monstro terrível. E chegando lá no Tártaro, né, ele pergunta para o Hades. Não pergunta não, ele fala, vou pegar o Cérbero. O Hades falou, pega, você conseguir, mas olha, não vale usar a clava, nem flecha contra ele, tá? Você tem que dominá-lo de outra forma. Aí o Hércules foi,
com mata-leão, igual ele tinha feito com o leão de Nemeia. E fez o mata-leão no Cérbero, que estava com uma cabeça só, mas quando ele fez isso, dessa uma cabeça saíram mais duas. E da boca desses leões, desse cão, né, das três bocas, das três cabeças desse cão, de cada boca saiu uma serpente. Mas isso não assustou o Hércules, que continuou o sufocamento e desacordou o bicho. E pôs o bicho nas costas e o levou de volta para fora do Tártaro, guiado, né, por Atena. Atena o levou de volta, atravessando, né, no caminho ao contrário, o rio Estige, que é o caminho que dá passagem para o Tártaro, né? Por isso que Atena disse que ajudou o filho de Zeus, Hércules, na saída do Tártaro. Frequentemente, ele, né, o Hércules, dirigia queixas ao céu. E Zeus enviava-me do céu para lhe prestar auxílio. Se tudo isto eu tivesse sabido no meu espírito prudente, quando Euristeu o enviou para a mansão de Hades, o guardião, para do Érebo trazer o cão de Hades detestável, as íngremes correntes da água Estígia não teria ele escapado. A Atena está falando assim: se soubesse que Zeus iria agora colocar em risco, né, os gregos, ela não teria. Será que ela não teria ajudado o Hércules? Se ela soubesse disso antes, né? Se isso tivesse sabido, quando Euristeu mandou o Hércules, né, para o Hades pegar o Cérbero, ela não teria o ajudado. Ó. Hércules não teria escapado da água Estígia. Não teria conseguido sair do Hades, né? Porém agora Zeus detesta-me, pois cumpriu as deliberações de Tétis. Lembra? Primeiro canto, Tétis, mãe do Aquiles, pediu para os Zeus prejudicar os gregos para eles sentirem falta do Aquiles, né? Honrando ele. Então, logo no começo, Zeus já jurou que os gregos iam passar maus bocados. E Atena sabia disso, né? E está dizendo, olha, Zeus preferiu fazer a vontade de Tétis, né? Tétis, que lhe beijou os joelhos, ele agarrou o queixo com a mão, suplicando-lhe que honrasse Aquiles, saqueador de cidades. Mais um dia tratar-me-á de novo por amada a olhos esverdeados. Aí a Atena pede para ela, né? Arreia-nos agora os cavalos de casco não fendido, para que eu me dirija à casa de Zeus, detentor da égide, a fim de me armar para a guerra. Para que eu veja se o filho de Príamo, Heitor do elmo faiscante, se regozijará ao ver-nos surgir ao longo dos diques da guerra. Muitos troianos saciarão os cães e as aves de rapina com sua gordura e suas carnes, tombados junto às naus dos aqueus. Assim falou, e não lhe desobedeceu a deusa Hera de alvos braços. Afadigou-se ao equipar os cavalos arriados de ouro. Hera, deusa soberana, filha do grande Crono. Porém Atena, filha de Zeus, detentor da égide, deixou descair sua veste macia no chão de seu pai, veste bordada que ela própria fizera com as suas mãos. Vestiu a túnica de Zeus, que comanda as nuvens, e envergou as armas para a guerra lacrimosa.
Pisou com os pés o carro flamejante e pegou na forte lança de bronze à ponta, pesada, imponente, enorme. Com ela, fileiras de heróis subjuga, contra quem se enfurece de tão poderoso Pai nascida. Ela subjuga aqueles contra quem ela se enfurece. Ela, que é de tão poderoso Pai nascida. Depressa, com o chicote, incitou Hera os cavalos. E de sua própria iniciativa, rangeram as portas do céu, que as horas detêm, guardiães do vasto céu e do Olimpo, desencerrando ou cerrando a nuvem cerrada. Através das portas conduziram os cavalos aguilhoados. Quando as viu Zeus Pai, encolerizou-se de modo terrível e mandou Íris, das asas douradas, transmitir-lhes uma mensagem. Apressa-te, célere Íris, manda-as para trás e não deixes que elas apareçam à minha frente. Bonito não será o nosso conflito, pois isso te direi, coisa que haverá de se cumprir. Debaixo do carro lhes estropiarei seus cavalos velozes. Ele vai sabotar o carro da Atena e da Hera. E a elas próprias atirarei do carro, estilhaçando-o. Nem envolvidos 10.000 anos se curarão das feridas que lhes serão infligidas pelo relâmpago. Que veja a olhos esverdeados a Atena o que é lutar contra seu pai. Contra a Hera não me zango tanto, nem me encolerizo, visto que sempre me quer frustrar no que determina. Hera, a mulher dele, né? Ele se submete a Hera, mais ou menos, né? Mas ele nunca vai ficar encolerizado contra a Hera. Mas a filha ele pune. Assim falou, e com pés de tempestade foi Íris dar a notícia. Das montanhas do Ida chegou ao Alto Olimpo. Aos primeiros portões do Olimpo de muitas escarpas, deu com elas e reteve-as. E a ambas transmitiu a palavra de Zeus. Aonde vos apressais? Porque no peito vos enlouquece o coração. Não permite o crônida, Zeus, que presteis auxílio aos argivos, pois deste modo vos ameaça o filho de Crono, e assim se cumprirá. Debaixo do carro vos estropiará vossos cavalos velozes, e a vós próprias atirará do carro, estilhaçando-o. Nem envolvidos 10.000 anos vos curareis das feridas, que vos serão infligidas pelo relâmpago. Que vejas, olhos esverdeados, o que é lutar contra teu pai. Contra a Hera não se zanga tanto nem se encoleriza, visto que sempre o queres frustrar no que determina. Mas sobremaneira danada serias, ó cadela desavergonhada, se na verdade te atrevesses a levantar a forte lança contra Zeus. Essa última frase não foi dita por Zeus, não. Ó, sempre que é frustrado que determina. Parou aqui. A última frase é por conta da Íris, cadela desavergonhada. E tendo assim falado, partiu Íris de pés velozes. Porém, a Atena atingiu Hera o seguinte discurso: Ah, filha de Zeus, detentor da Égide, já não suporto que nós duas lutemos contra Zeus por causa dos mortais. E a Hera está desistindo, ó. Que dentre eles um morra e o outro continue a viver, conforme acontecer. E que Zeus delibere no seu espírito e dirima entre troianos e dânaos da melhor maneira. Assim falando, virou os cavalos de casco não fendido.
Para elas, as horas desatrelaram os corcéis de belas crinas, e em seguida os ataram nas manjedouras de ambrosia, encostando o carro contra a parede resplandecente. As deusas foram sentar-se em tronos dourados, no meio dos outros deuses, acabrunhadas em seu coração. Zeus Pai conduziu do Ida o carro de belas rodas e os cavalos para o Olimpo e entrou na Assembleia dos Deuses. Desatrelou-lhe os cavalos o famoso sacudidor da terra. O Poseidon, né? Tirou os cavalos da charrete, que colocou o carro no suporte, estendendo por cima um pano. O próprio Zeus, que vê ao longe, sentou-se no trono dourado, e debaixo dos seus pés o alto Olimpo estremeceu. Afastadas de Zeus, apenas Atena e Hera se sentavam. Nem lhe dirigiam a palavra, nem o questionaram. Porém ele compreendeu no seu espírito e assim falou: por que assim estáis acabrunhadas, Atena e Hera? Não vos cansaste, certamente, de na luta exaltadora de homens destruir os troianos, contra quem nutris ódio cruel? Ele está zombando, né? De tal modo é a minha força, e irresistíveis são as minhas mãos, que me não desviaria nenhum dos que são deuses no Olimpo. Ele está falando que ele é tão forte que nenhum dos deuses vai se desviar da vontade dele. Mas os vossos membros gloriosos foram tomados pelo tremor, antes que a guerra tivesses visto, e da guerra os atos tremendos. Pois isto eu direi, coisa que haveria de se cumprir. Atingidas pelo relâmpago, não seria no vosso carro que teríeis regressado ao Olimpo, onde fica a sede dos imortais. Assim falou. Por seu lado, sussurraram Atena e Hera, sentadas uma ao lado da outra, a planejar desgraças para os troianos. Atena manteve-se em silêncio, embora furibunda contra Zeus Pai, dominada por uma raiva selvagem. Porém Hera não conteve a ira no peito, mas declarou: Crônida terribilíssimo, que palavra foste tu dizer? Nós também sabemos quão intransigente é a tua força. No entanto, temos pena dos lanceiros dos Dânaos, que agora morrerão ao cumprirem um funesto destino. Mas desistiremos do combate, tal como tu ordenas. Porém daremos aos argivos conselhos que os favoreçam, para que não pereçam todos em consequência da tua ira. Em resposta lhe falou Zeus, que comanda as nuvens: ao nascer da aurora verás o Crônida poderosíssimo, se quiseres, ó Hera soberana com olhos de plácida toura, destruindo o exército numeroso dos lanceiros argivos. Pois não desistirá da guerra o temível Heitor, antes que junto às naus se erga o Pélida, Aquiles, de pés velozes, num dia em que as polpas das naus combaterão no mais terrível aperto em torno de Patroclo morto. Ele está falando o que vai acontecer para fazer o Aquiles resolver voltar a lutar. Que Heitor só vai parar de encurralar os gregos e matá-los, né, quando o Aquiles, ou Pelida, resolver se levantar, porque o Patroclo, o melhor amigo dele, vai ser morto. Isso aí já eu estou anunciando que vai acontecer um pouco mais à frente. No dia em que as polpas das naus combaterão no mais terrível aperto em torno de Patroclo morto, tal como está destinado. Quanto à tua ira, não lhe dou importância, nem que fosses até aos últimos limites da terra e do mar, onde estão Jápeto e Crono, que nem com os raios de Hiperion, o sol, se deleitam
nem com brisa alguma, pois o Tártaro profundo os rodeia. O Zeus mandou Jápeto e Crono é o pai dele, né? Pro Tártaro, onde o sol não bate. Nem que aí fosses ter nas tuas errâncias o Zeus falou que não daria importância para a ira da Hera, nem que ela fosse até onde está o Jápeto e Crono, né? Nem que aí fosses ter nas tuas errâncias no Tártaro, nem assim daria importância à tua ira, pois ninguém tem mais de cadela do que tu. Assim falou, mas nenhuma resposta lhe deu Hera de alvos braços. A radiosa luminescência do sol caiu no oceano, arrastando a negra noite por cima da terra produtora de cereais. A revelia dos troianos se desvaneceu a luz. Mas para os aqueus, bem-vindo e 3 vezes implorado, chegou o negrume da noite, porque com a noite eles têm que parar de lutar. Foi então que o glorioso Heitor convocou a assembleia dos troianos, levando-os para longe das naus, para junto dos redemoinhos do rio, em local puro, onde o chão estava livre de cadáveres. Desmontaram dos carros para o chão para ouvir o discurso que proferisse Heitor, dileto de Zeus. Na mão segurava uma lança de 11 cúbitos. À frente reluzia da lança a bronze ponta, em torno da qual passava um anel de ouro. Apoiado na lança, dirigiu aos troianos essas palavras: Ouvi-me, troianos, dárdanos e aliados. Pensava agora destruir as naus e todos os aqueus, e regressar novamente à ilha ventosa, mas antes disso sobreveio a escuridão, que salvou os argivos e as naus na orla do mar. Cedamos, pois, agora a noite escura e preparemos a nossa ceia. Desatrelai dos carros os cavalos de belas crinas e lançai-lhes comida à frente. Da cidade trazei bois e robustas ovelhas rapidamente. Ele está tranquilo, né? Providenciai vinho doce como mel. Ele está tranquilo porque por 2 coisas. Eles não embarquem em segurança. Agora eles não querem que o Heitor não quer que os gregos fujam, né? Sem lutar. Mas que algum deles, devido a um dardo, ainda sofra em casa, atingido quer por uma seta, quer por uma lança afiada, ao precipitar-se para a nau, para que a outro repugne trazer aos troianos domadores de cavalos a guerra lacrimosa. Ele quer que os gregos voltem para casa atingidos, para que eles não queiram mais combater contra os troianos. E que arautos, diletos de Zeus, anunciem na cidadela que rapazes noviços da juventude e velhos de brancas têmporas se devem congregar à volta da cidadela nas muralhas divinas. Quantas mulheres mais femininas, que cada uma ateie em sua casa um grande fogo, e que se faça uma zelosa vigília para que um assalto não entre na cidade na ausência da hoste. Que assim seja, magnânimos troianos, como eu digo.
que o discurso agora proferido constitua conselho benéfico. A aurora dirigirei outro aos troianos domadores de cavalos. Rezo esperançado a Zeus e aos outros deuses para que escorrassem daqui os cães trazidos pelo destino. Esses a quem os fados trouxeram nas escuras naus. Durante a noite nos protegeremos a nós mesmos, mas ao nascer do dia vestiremos as armaduras e as côncavas naus levaremos um Ares aguçado. Ficarei a saber se o Tidida, o possante Diomedes, me repelirá de junto das naus para a muralha, ou se o matarei com um bronze e arrebatarei seus despojos sangrentos. Você vai pegar as armas dele, né, cheias de sangue. Ele amanhã, o Diomedes, ficará sabendo o seu valor. Se resistirá à investida da minha lança. Mas é entre os dianteiros, segundo penso, que jazerá golpeado, com muitos companheiros em volta dele. Amanhã, ao nascer do sol. Pela minha parte, quem me dera ser imortal e viver todos os meus dias isento de velhice, e ser honrado como são honrados Atena e Apolo. Nossa, ele está se achando pouco, hein? Já que este é o dia que trará desgraça aos argivos. Assim falou Heitor, e os troianos gritaram alto. Desatrelaram dos julgos os cavalos suados, e ataram-nos com correias, cada um junto do seu carro. Da cidade trouxeram bois e robustas ovelhas rapidamente, e providenciaram vinho doce como mel e pão das suas casas. Recolheram também muita lenha, e ofereceram aos deuses imaculadas hecatombes, sacrifícios. Os ventos levaram o aroma da planície até o céu, aroma agradável, para que os deuses bem-aventurados, mas que os deuses bem-aventurados não degustaram, nem tal quiseram, pois muito lhes era detestável ilha sagrada. E Príamo, e o povo de Príamo da lança de flecha. Olha a contradição. Heitor, muito confiante, sabendo que Zeus estava a favor deles, mas o cheiro do churrasco, né, da carne, que é o que os deuses costumavam curtir, né, dos sacrifícios e dos churrascos, né, os deuses não estavam curtindo porque eles não gostavam do Príamo, nem de Troia ou Ílion, né. Mas aos troianos com grandes pensamentos ficaram toda a noite ao longo dos diques da guerra, e para eles ardiam muitos fogos. Tal como quando no céu os astros em torno da lua luminosa aparecem com nitidez, quando o ar não tem sopro de vento e a vista surge em todos os cumes, os altos promontórios e as florestas, do céu se rasga o éter infinito, todos os astros se tornam visíveis e em seu coração se alegra o pastor. Assim, no meio das naus e das correntes do chanto, brilhavam os fogos que os troianos fizeram arder diante de Ílion. A comparação: astros no céu, vistos com clareza, porque não tem nuvem, vento, e fogueiras dos troianos. Mil fogos ardiam na planície, e junto de cada um se sentavam 50 homens no clarão do fogo ardente, e seus cavalos mastigavam a branca cevada e a espelta de pé junto aos carros, aguardando a aurora do belo trono.